Cordeiro, a paz do Senhor. Meus irmãos, por bondade, tome seu assento. O meu sentimento, ele é de gratidão ao bom Deus, por mais esta bênção de ser útil em seu reino, e nesta ocasião está retornando a Conselheiro Pena e celebrando ao Senhor, juntamente com a Almadecop. O meu desejo e a minha oração é para que as mãos do eterno Deus continuem estendidas sobre esta obra, prosperando esta igreja, este campo, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Saudar o pastor Joanir, pastor presidente, desejando que o eterno Deus continue abençoando a sua vida, sua família e o seu ministério. E permita-me, em nome do Senhor, estender a minha saudação a todo o corpo de obreiros desta casa. Deus seja louvado. Ao querido amigo pastor Francis, muitíssimo obrigado pelo convite. Em sua pessoa, me permita saudar toda a diretoria da Almadecop, desejando que Deus continue abençoando a todos de forma poderosa e especial. Vamos ler um texto da palavra de Deus, Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, Cânticos 3, nós vamos ler a partir do verso de número 6, Cânticos 3, a partir do verso de número 6, glória a Deus. Uma alegria estar com o Jackson, com a Thalita. Eu me lembro que há cerca de 10 anos atrás, estávamos juntos, num congresso semelhante a esse, em Caldas do Jorro, no estado da Bahia. O tempo passou, parece que você emagreceu e eu que engordei, e aqui estamos, que Deus continue abençoando vocês. Cânticos 3, verso de número 6, nós vamos ler a partir do verso de número 6, saudar aqui a juventude de Timóteo, de Ipatinga. Deus continue abençoando vocês. Cânticos 3, verso de número 6, nós vamos ler do verso 6 até o verso de número 11. Enquanto você localiza, eu digo que eu estou construindo uma série, uma coleção, que eu tenho chamado de uma visão panorâmica da Bíblia. E eu tenho aqui hoje 2 livros desta série. O primeiro é sobre os Evangelhos. Aqui eu destaco pontos fundamentais para a compreensão dos Evangelhos, tais como o que é o período interbíblico, que são os Evangelhos sinóticos. Eu lhe convido a conhecer um pouco mais a biografia dos evangelistas e 5 contextos dos Evangelhos que destaco: contexto teológico, cultural, político, religioso. E o segundo livro desta série é sobre as cartas de Paulo. Nós fizemos o lançamento dele há alguns poucos meses lá, a nossa igreja em Belo Horizonte, e nesse livro eu percorro 2 contextos das cartas de Paulo: o contexto teológico. Então eu seleciono textos de todas as cartas de Paulo e faço um breve comentário, uma abordagem bíblica, teológica, devocional. E o segundo contexto é o contexto histórico. Eu lhe convido a entrarmos na historicidade de todas as cartas de Paulo e compreendermos um pouco mais sobre cada uma das cartas do apóstolo dos gentios. Então, com a bênção do nosso pastor, após o culto eu vou estar lá na saída, caso você queira e possa adquirir. Alguém me perguntou, cada livro é R$30, você levando o combo, R$50, você vai estar nos abençoando e também sendo abençoado. Cânticos 3, a partir do verso 6, querido pastor Edson, sempre um prazer. Leiamos: quem é esta que sobe do deserto, como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de todos os pós dos mercadores? Eis que é a liteira de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel, todos armados de espadas, destros na guerra,
cada um com a sua espada à cinta por causa dos temores noturnos. O rei Salomão fez para si um leito nupcial de madeira do Líbano, fez-lhe as colunas de prata, o estrado de ouro, o assento de púrpura, o interior revestido com amor pelas filhas de Jerusalém. Saí, ó filhas de Sião, e contemplai ao rei Salomão, com a coroa com que o coroou sua mãe, no dia do seu casamento, e no dia do júbilo do seu coração. Quantos podem dizer amém? Antes de se assentar, olhe aí para o verso 6, e perceba a expressão inicial deste verso. Quem é esta que sobe do deserto? Quem é esta que sobe do deserto? No 3, será que podemos fazer um grande coral? Vamos recitar essa expressão. 1, 2, 3. Quem é esta que sobe do deserto? Será que você pode dizer para quem está ao seu lado aí, está chegando a hora de subir? Se assente por bondade, adorando ao Senhor. Ao amigo do som, se você puder abrir só um pouquinho mais aqui o meu retorno. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado. Entre os 39 livros que compõem o cânon do Antigo Testamento, nós sabemos que cerca de 3 livros são da autoria de Salomão. Estou falando dos livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Compartilho do entendimento que Salomão escreveu esses 3 livros em 3 fases distintas da sua existência. Compartilho do entendimento teológico que Salomão escreve Cantares ainda em sua juventude, vivenciando os primeiros anos na condição de rei de Israel. Salomão escreve Eclesiastes na senilidade da vida, na sua velhice, vivenciando os últimos anos de sua existência. E entre esses 2 extremos, percebemos Salomão escrevendo o livro de Provérbios. Perceba que cada um destes livros revela-nos facetas do filho de Davi. Olhemos para Eclesiastes e encontraremos um Salomão velho. Olhemos para Provérbios e enxergaremos um Salomão sábio. Nos depararemos com Cantares e encontraremos um Salomão apaixonado, pois esta é a tônica que rege a construção deste livro, tendo em vista que Cântico dos Cânticos não se trata de outra coisa, senão do relacionamento de Salomão e da sua amada. Perceba que, à luz da hermenêutica bíblica, existem pelo menos 5 métodos que podemos utilizá-los para interpretarmos Cântico dos Cânticos. Dentre esses métodos, eu destaco um chamado de método alegórico. Recorrendo a este método, nós olhamos para a exposição de Cantares e nós encontraremos o relacionamento de Salomão e sua amada como uma representação de pelo menos 2 dimensões. A primeira, percebemos que Salomão e sua amada é uma representação de Jeová e de Israel se relacionando no Antigo Testamento, uma dimensão histórica. Porém, esta composição carrega consigo uma segunda dimensão, que nós podemos chamá-la de dimensão profética. E nesta dimensão profética, percebemos que o relacionamento de Salomão e da sua amada apresenta-nos Cristo e a sua igreja. O que eu estou tentando lhe dizer é que a Bíblia não é somente um livro de 2 testamentos.
A Bíblia é também um livro de 2 casamentos. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós encontraremos um grande casamento, cujo noivo é Jeová, cuja noiva é Israel. Porém, ao olharmos para as páginas do Novo Testamento, nos encontraremos com outro casamento. E este, por sua vez, o noivo é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Se o Cordeiro é o noivo, a noiva agora é a igreja de Jesus, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Isso é tão evidente que Jesus Cristo está no ambiente da última ceia. E olhando para a última ceia, a perspectiva de João, ela é totalmente distinta da perspectiva dos evangelhos sinóticos. Pois enquanto a intenção de Mateus, de Marcos e de Lucas é ter como ponto máximo o cálice e o pão, a intenção de João é descrever o que ocorre na ceia, isto é, no ambiente do cenáculo, antes de Jesus sair daquele local e subir para o Monte das Oliveiras. João 13 a 17. No capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. Se no 13 Jesus faz, perceba que do 14 ao 17, Jesus vai falar. E ele começa o 14 dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, a tal ponto que onde eu estiver, vós estarão também. Eu gosto dessa declaração de Cristo, e na declaração do Mestre eu recorto a seguinte expressão: diz Jesus: volto para a casa de meu Pai, preparo morada e venho lhes buscar. Volto para a casa de meu Pai, preparo morada e venho lhes buscar. Só que o ponto interessante é que originalmente Jesus não está falando para pessoas que moram em Minas Gerais. Originalmente Jesus está falando para pessoas inseridas na cultura judaica. E quando ele libera aquela palavra: eu volto para a casa de meu Pai, preparo morada e venho lhes buscar, esta era uma promessa que no tempo de Jesus um senhor não faria para um servo. Esta era uma promessa que no tempo de Jesus um pai não falaria para um filho. Quando estudamos a cultura judaica, percebemos que no contexto bíblico somente um noivo poderia dizer para sua noiva: volto para a casa de meu pai, preparo uma morada e venho lhes buscar. Quando os discípulos ouviram aquilo, eles tiveram um entendimento de uma revelação de uma face de Jesus. E que revelação é esta? Jesus não é somente profeta, Jesus não é somente o Messias, Ele não é somente o Cordeiro de Deus. Quem Ele é? Ele é o nosso noivo amado. Se Ele é o nosso noivo amado, nós somos a sua noiva, pois esta é a nossa identidade de noiva do bom mestre. Sendo noiva do bom mestre, à luz da Bíblia, há uma diversidade de cenários para compreendermos este relacionamento entre Cristo e a sua igreja. E um dos tais
se aplica à exposição de cantares, pois Cântico dos Cânticos, em sua narrativa, carrega consigo uma essência profética que aponta-nos para Cristo e para a sua igreja. Sendo assim, compartilho do entendimento teológico que o contexto histórico de Cantares de Salomão se fundamenta sob o seguinte cenário: de repente, Salomão começa a ter o desejo de passear por seu reinado. Essa linha de pensamento diz que Salomão não vai passear por seu reinado na condição de rei, mas por um breve momento de tempo ele abdica da condição de rei, assume a condição de um pastor, e assumindo a condição de um pastor, ele começa a peregrinar por seu reinado. Parece que eu vejo Salomão pegando a coroa e colocando de lado, Salomão pegando o cetro, pondo de lado, Salomão colocando as vestes reais de lado, pegando um cajado de um pastor, vestes de um pequeno pastor. Pegando tudo isto, Salomão começa a passear por seu reinado, quando de repente ele vai chegar em um lugar que o texto vai chamá-lo de Sunem. Salomão chegando em Sunem, ele conhece uma moça camponesa, uma jovem sunamita, que por guardar a vinha de seus irmãos, sua pele havia sido queimada pelo sol. Salomão se depara com esta moça, se apaixona por ela, e se apaixonando, se fundamenta o contexto de Cantares, quando de repente, Salomão entende a necessidade de voltar para Jerusalém. Porém, antes de voltar para Jerusalém, Salomão vai deixar uma promessa com a moça camponesa. E que promessa é esta? Um dia eu vou voltar para lhe buscar. Salomão vai para Jerusalém, ele vai, mas ele deixa uma promessa. E que promessa é esta? Um dia eu volto para lhe buscar. De repente, Salomão cumpre com o que prometeu, e cumprindo com o que prometeu, ele busca a moça camponesa, buscando-a, se inicia o cortejo nupcial. Os versículos que lemos esta noite, quando de repente o cortejo nupcial sobe do deserto, adentrando aos limites de Jerusalém. As filhas de Sião percebem o grande cortejo e começam a fazer um grande coral, dizendo: quem é esta que sobe do deserto? Quem é esta que sobe do deserto? Você conseguiu perceber que aqui em pauta um cenário tipológico, e nesta tipologia nós encontramos duas pessoas, bem como dois lugares. Quais são as pessoas? Salomão e a sunamita. Quais são os lugares? Sunem e Jerusalém. Você já sabe, mas eu vou só te lembrar que Salomão, neste aspecto, representa Cristo. A sunamita representa nós, a igreja. O que é Sunem? Sunem é esta terra. Mas o que é Jerusalém? Jerusalém são as mansões celestiais. É a cidade prometida, cujo arquiteto é o Senhor Deus, o Altíssimo Poderoso. Sendo assim, perceba alguns princípios que pairam sobre este cenário. Olhe para o relacionamento de Salomão e sua amada, e você vai perceber que não foi a amada quem escolheu Salomão. Dentro da cultura judaica, à luz da Bíblia, nunca uma noiva exerce o direito de escolha. Ela não escolhe, mas ela é escolhida.
ela não exerce o direito de escolha, mas ela é favorecida por uma graça em ser escolhida. Sendo assim, não foi a sunamita quem escolheu Salomão, mas foi Salomão quem escolheu a sunamita. O escolhido não é Salomão, o escolhido é a sunamita. Quem escolhe não é a sunamita, quem escolhe é Salomão. De igual forma, não fomos nós quem escolhemos a Ele. Lembra do que Jesus disse? Ele está na iminência do Calvário. Ele olha para os discípulos e diz: não fostes vós quem escolhestes a mim, mas fui eu quem escolhi a vós. O que Jesus está dizendo é que antes de aceitarmos a Cristo, primeiro Ele nos aceitou. Antes de escolhermos a Cristo, primeiro Ele nos escolheu. Antes de acharmos a Cristo, primeiro Ele nos achou. Não fomos nós, foi Ele. Foi Ele quem nos encontrou. Foi Ele quem nos achou. Foi Ele quem nos escolheu. Eu não sei onde você estava, mas eu sei que o lugar que você estava não era legal, não era aprazível, não era favorável. Mas de repente o amado da sua alma apareceu no raiar da tua existência e disse: tu és minha, tu és meu. E eu gosto disso, meus irmãos, porque levantar as mãos aos céus não é para todo mundo. Levantar as mãos aos céus é só para quem foi achado por Ele. Levantar as mãos aos céus não é para todos. Levantar as mãos aos céus é só para quem foi encontrado por Ele. Eu estou lhe dizendo que no ambiente espiritual, quando a presença nos envolve e você não começa a liberar palavras de adoração, sem ninguém pedir, porque adoração é espontaneidade. Você ergue as mãos aos céus e da sua boca sai um glória, da sua boca sai um aleluia, da sua boca sai uma palavra de adoração. O que é isto no mundo espiritual? É você dizendo: um dia eu estava perdido, um dia eu estava lançado ao lamaçal do pecado, mas o amado da minha alma me encontrou. E se Ele me encontrou, eu estou aqui esta noite. Estou aqui esta noite livre. Está tão livre que você pode levantar as duas mãos aos céus. Se você estivesse preso, você não poderia erguer as mãos aos céus. Mas você está tão livre que não há correntes nas suas mãos, não há correntes em sua existência. Tu estás livre pelo sangue de Jesus. Ele nos escolheu, e nos escolhendo, Salomão faz a promessa: eu volto para lhe buscar. O amado volta para Jerusalém, mas a sunamita carrega consigo uma identidade. Estou no tema do evento. Um dia ele volta para me buscar. Um dia ele vem para me buscar. Eu gosto disso, porque a sunamita vai ter que guardar duas coisas. Número 1, guardar as vinhas de seus irmãos. Número 2, guardar a promessa. Enquanto ela guarda as vinhas, ela guarda a promessa, porque as vinhas fala de Sunem,
A promessa fala de Jerusalém. Aí eu gosto disso, porque enquanto ela guarda as vinhas, ela não perde a promessa. O que tem de gente perdendo a promessa por causa das vinhas, o que tem de gente se perdendo por causa das vinhas. Ela continua guardando as vinhas, mas ela continua guardando a promessa. Ela sabe que a vinha vai ficar, ela sabe que Sunem vai ficar, ela sabe que o amado voltará para lhe buscar. Eu penso que aqui está, aleluia, uma grande necessidade da nossa geração: não se perder no meio das vinhas, não se distrair no meio das vinhas, não se deixar levar pelos encantos da vinha. Eu estou lhe dizendo: conquiste riquezas, seja próspero, seja abençoado, mas que teu coração não fique apegado às riquezas da vinha, porque quando a trombeta tocar, carro fica; quando a trombeta tocar, casa fica; quando a trombeta tocar, dinheiro fica. E quem é que sobe? Quem tem o nome escrito no livro da vida. Salomão volta para cumprir a promessa. E eu gosto disso, porque Salomão promete como pastor, mas quando Salomão volta, ele não volta como pastor, ele volta como rei. Ele promete como pastor, ele cumpre a promessa vestido de rei. Quem é Salomão como pastor e quem é Salomão como rei são duas fases dos ministérios de Cristo. Quem é Salomão como pastor é o Cristo no seu ministério de humilhação, evidenciado pela agonia do Getsemane, pelo sofrimento da cruz. Mas quem é Salomão como rei é Cristo no seu estado de exaltação, evidenciado pelo sepulcro que está vazio, que a pedra está removida, que o lenço está dobrado, e o anjo está dizendo: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Quem é Salomão como rei é o Cristo que Estevão viu na iminência de ser apedrejado. De repente Estevão diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à destra do Todo-Poderoso. Quem é Salomão como pastor é o Cristo de Isaías 53, que como ovelha muda foi levada ao matadouro. Não abriu a sua boca para questionar, não abriu a sua boca para murmurar. Quem é Salomão como pastor é o Cristo da primeira estrofe, cântico de Paulo aos Filipenses, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aí começa: esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, foi semelhante aos homens, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Mas quem é Salomão como rei é a continuação do cântico, pelo que Deus lhe exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, um nome que todo joelho terá que se dobrar, e que toda língua vai ter que confessar que só existe um Senhor na terra, só existe um Senhor debaixo da terra, e só há um Senhor acima da terra. Quem Ele é? Jesus
Cristo de Nazaré. Quem é Salomão como rei? Não é o Cristo do estereótipo de Isaías 53, mas é o Cristo de Isaías capítulo 9. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, o domínio está sobre os seus ombros, e como ele se chamará? Eu não tenho uma palavra para descrevê-lo. Então diz que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quem é Salomão como rei? Não é o Cristo que João viu, evidenciado pelos sinais da crucificação. Não! Quem é Salomão como rei? É o Cristo que João viu se revelando no meio dos 7 castiçais, olhos como chama de fogo, pés semelhantes ao latão reluzente, na sua destra há 7 estrelas, da sua boca sai uma aguda espada de 2 fios, o seu cabelo é branco como a lã branca, suas vestes cobrem até o calcanhar. Quem é Salomão como rei? Não é o Cristo que entrou em Jerusalém montado sobre um jumentinho, mas é o Cristo que João viu descendo do céu, montado num cavalo branco, e no manto da sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Só você que espera a vinda deste noivo amado, levante uma das suas mãos aos céus. Só você que aguarda Ele, só você que espera Ele, levante uma das suas mãos aos céus. Tem glória, abre a boca e enche esse lugar de glória. Ele vem para nos buscar. Essa é a nossa identidade. Peregrinos, aguardando o toque da trombeta tocar. Só que o interessante é que as moças cantam. Me ajude no retorno, por favor. É que as moças cantam que esta que sobe do deserto, ela tem um perfume. E qual é o perfume? Perfumada de mirra, perfumada de incenso. Por que mirra? Porque quando Salomão faz a promessa, ele precisa deixar um selo com a sunamita. Ele precisa deixar um sinal com a sunamita. E que sinal é esse? Salomão pega na sua bagagem um saquetel de mirra, entrega para a sunamita e diz: aqui está a garantia de que eu volto para lhe buscar. É por isso que você vai ver a sunamita dizendo: o meu amado é para mim como um saquetel de mirra. Quando ela olha para a mirra, ela entende: a promessa está de pé. Se ele falou que vai voltar, ele vai voltar. Se Salomão é Cristo, se a sunamita é a igreja, quem é o saquetel de mirra? Qual é o maior sinal de que Cristo voltará? Não é nação contra nação, não é reino contra reino. Qual é o maior sinal de que Cristo voltará? É Atos capítulo 2.
o Espírito foi derramado sobre a igreja, para que a igreja possa entender: a caminhada por aqui não é eterna, a trombeta vai tocar. E eu não estou em outro lugar, eu estou na Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus chegou no seu centenário, acreditando que os rios do Espírito ainda continuam fluindo em nosso meio. Já tem gente por aí que não acredita mais na evidência em falar em línguas estranhas, mas nós somos um povo pentecostal. O nosso linguajar é glória a Deus, é aleluia, e é línguas estranhas. Por quê? Porque o Espírito veio e ele não voltou. O saquitel de mirra ainda continua exalando perfume no nosso meio. Olhe para a história e você vai encontrar a presença do Espírito. Vamos para os primeiros 30 anos da igreja. Atos dos Apóstolos. Em cada capítulo do documentário de Lucas, nós encontramos a presença do bendito Espírito. No capítulo 1, o Espírito é uma promessa. No capítulo 2, o Espírito é derramado sobre a igreja. No capítulo 3, o Espírito está na pregação dos apóstolos. No capítulo 4, o Espírito está na oração dos apóstolos. No capítulo 5, o Espírito opera por meio dos apóstolos sinais, prodígios e maravilhas. No capítulo 6, ser cheio do Espírito Santo é indispensável para servir a igreja. No capítulo 7, o Espírito estava sobre o Estevão. No capítulo 8, o Espírito derramado lá em Samaria. No capítulo 9, o Espírito enche Paulo. No capítulo 10, o Espírito caiu na casa de Cornélia. É no capítulo 11 que almas estão sendo salvas em Antioquia por intermédio do Espírito. No capítulo 12, a palavra de Deus crescia e se multiplicava por intermédio do Espírito. No capítulo 13, enquanto eles serviam, disse o Espírito Santo. No capítulo 15, Pedro confessa que o Espírito não é uma dádiva somente para judeus, é também uma dádiva para gentios. No capítulo 16, o Espírito direciona os passos do apóstolo. No capítulo 19, discípulos em Éfeso foram cheios do Espírito Santo após a oração de Paulo. O que é isso? É o Espírito agindo em nosso meio. É o saquitel de mirra no meio da sua noiva. Só que o Espírito não foi embora, ele ainda continua agindo, ele ainda continua falando. O Espírito estava lá no século XVI, na Reforma Protestante, quando Martinho Lutero leu à luz de velas que o justo viverá pela fé. No século XVIII, o Espírito também estava quando estudantes da Universidade de Oxford começaram a orar para serem cheios do Espírito. De repente, numa madrugada de 31 de dezembro de 1700 e alguma coisa, o Espírito vem sobre aquela faculdade e enche uma geração, tais como John Wesley e George Whitefield. O Espírito estava no século 20, quando ocorreu em Los Angeles o grande avivamento da Rua Azusa. O
Espírito estava em novembro de 1910, quando Daniel Berg e Gunnar Wingre pisaram em Belém do Pará para começar a Assembleia de Deus. O Espírito estava em 8 de junho de 1911, quando uma irmã chamada Celina de Albuquerque com sua amiga Nazaré foram para o quarto e começaram a orar, pedindo a confirmação do que os missionários pregaram. De repente, o Espírito veio no quarto de Celina e lhe encheu com línguas estranhas. Eu tenho uma notícia boa para lhe dar: o Espírito não foi embora. O Espírito está no dia 12 de outubro de 2024 na Umadecop. Ele está aqui. Ele está aqui. Pega na mão de quem está do seu lado, por favor. Pega na mão de quem está da direita. Pega na mão de quem está do lado esquerdo. Levante a mão do seu irmão ao céu. Só quem é a noiva. Só quem é a noiva. Só quem é a noiva. Erga as suas mãos aos céus. E por um minuto, se você pode, enche essa casa de glória a Deus. E mais, Hanagamayoeis, Haneikemante e que faz. O saquetel de mirra está exalando no nosso meio esta noite. Eu, Senhor Jesus, eu estou pregando a tua palavra, e eu quero lhe pedir um sinal aqui agora. Onde estiver um crente batizado com teu Espírito, de mãos erguidas e dando glórias ao teu nome, eu te peço, meu Senhor, enche a vida do teu filho agora com uma carga de poder do teu Espírito agora. Ai, ei, canteberrais, uma nuvem de glória acabou de baixar um pouco mais sobre nós. Receba! Ele vai voltar para nos buscar. A vinda de Cristo é uma grande verdade. Eu poderia ministrar qualquer tipo de mensagem esta noite, que quem sabe amassageasse seu ego, mas eu vim sob uma responsabilidade do Espírito. Se a casa está desarrumada, arruma.
Se o altar está quebrado, conserta. Se a vida está em desordem, escapa-te por tua vida. Porque de repente a trombeta vai tocar. Está chegando o dia. Está chegando a hora, meu pastor Joani, que ecoará uma notícia nos quatro cantos da terra. E a notícia é esta: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém vai sair questionando: onde estão os crentes? Agora sim eu estou sentindo o retorno. Onde estão os crentes? Os crentes desapareceram. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Comércios vazios, carros desgovernados, pessoas sumindo, e alguém perguntando: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém vai ter que ficar para contar a notícia, e esse alguém não sou eu. Eu vou subir quando a trombeta tocar. E qual é a notícia? Não foi extraterrestre, não foi disco voador. O que foi que aconteceu? Aconteceu é que Jesus voltou para buscar a sua igreja. E quando esse dia chegar, não vai ter congresso da Umadipa, não vai ter congresso da Umadecope, não vai ter congresso da Umadate. Terá o congresso de todos os salvos e remidos, juntos ao Cordeiro, adorando. Diga aí para duas pessoas: se prepara porque ele vem. Diz aí para duas pessoas: se prepara porque ele vem. Se prepara porque ele vem. Eu tenho todo o respeito às demais religiões, mas eu preciso levantar a bandeira da minha, porque enquanto os espíritas aguardam a reencarnação do seu espírito, enquanto os católicos esperam pela purificação pelo purgatório, enquanto os islâmicos aguardam paraíso com 70 virgens, a noiva do Cordeiro caminha na terra dizendo: Maranata, 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 Maranata. John, cadê o seu sax? Meu pastor, ele pode subir aqui? O noivo volta para buscar a sua amada. E qual é o sinal de que ele voltou? Olha a cultura judaica. E você vai ver que nunca o noivo busca a sua noiva na sua casa. O noivo vem até metade do caminho. Chegando até certo ponto, ele não está só. Ele está com seus amigos. E um dos seus amigos tem uma espécie de uma trombeta nas mãos. Para o que é aquela trombeta? O seu toque é a mensagem sendo dita à noiva: chegou o dia de casar. De repente, quem sabe vai ser um dia comum. Você está indo para o trabalho. Você está lavando a louça, arrumando a casa.
Quem sabe você está indo buscar o filho na escola, lá na faculdade, na escola, quando de repente você, quem sabe, vai estar fazendo alguma atividade e de repente a trombeta vai tocar. Quando a trombeta tocar, sabe esse espírito que habita aí dentro de você? Ele vai dizer para seu espírito: chegou a hora de subir. Então toca a trombeta. Vai para lá, levante as tuas mãos aos céus, faz o barulho de adoração. Ele está voltando para nos buscar. Não ficaremos aqui. Não ficaremos aqui para ouvir os toques das trombetas por ocasião da grande tribulação. Eu não vou ficar aqui para ver o que o anticristo, a besta e o falso profeta fará na terra. Não! Meu lugar é no céu. Está chegando o grande dia. Quando de repente Jesus descerá nas nuvens e Ele dará ordem: chama a minha igreja, libera a ordem. Só você que vai para lá. Levante as suas duas mãos aos céus. Segure as duas mãos aos céus. O Jackson e a Thalita irão louvar, mas segure as suas duas mãos aos céus. Segure as suas duas mãos aos céus. Na palma das tuas mãos, Deus coloca brasas de fogo tiradas do altar. Na palma das mãos de cada um dos salvos, receba brasas de fogo tiradas do altar. Eu vou contar até 3, e no 3 você vai dar um abraço em quem está do teu lado. E quando abraçá-lo, a única coisa que você vai dizer para ele é: seja incendiado pela glória de Deus. Senhor, enche as mãos dos teus filhos de brasa de fogo, para quando eles se abraçarem, que possa haver um incêndio da tua glória.
Jesus vai batizar jovens aqui agora com o Espírito Santo. Enfermidades sumirão aqui agora. No 3 você vai dar um abraço em quem está e pode cantar. Shebei Kanakalabash. 2 Samanui Kebei Shebei Kafas. 2,5 Ikindei Chemei Garras. Eu digo 3, dê um abraço em quem está do teu lado. E diga para ele: seja incendiado. Mas é um abraço de crente pentecostal. Mandou que me cantiribiri que andalas. Ei, canchore beiarras. Esse barulho é de quem vai subir. Esse é o barulho que ecoa na eternidade. Esse adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, diga, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. ele veio. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Só quem não é daqui, levante a Eu mão. não sou Salve do melhor. casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele Só quem vai. eu não sou daqui, diga, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Em breve Jesus do céu vai aparecer. Meu Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua O que vai confessará. acontecer? Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será
Nesse ambiente de glória, onde está você? Nesse ambiente de glória, não se assente ainda, permaneça em pé, o ápice do culto. Onde está você? Você que se afastou do Evangelho. Você sabe tudo que eu preguei aqui esta noite. Você sabe melhor do que eu de que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Sabes muito bem que a trombeta vai tocar. O mundo está na iminência e caminhando para os seus últimos dias. Ei, filho pródigo, hoje é noite de você voltar para a casa do Pai. Onde tu estás? Fábio, eu me afastei do Evangelho e hoje quero voltar para Jesus. Se você quer voltar para a casa do Pai, levante uma das suas mãos aos céus em sinal de rendição e aceitação. Levante uma das suas mãos aos céus. Saia do seu lugar e venha aqui, porque oraremos por você. Há alguém, seja aqui embaixo na nave, seja na galeria. Há alguém, onde tu estás, eu estou te aguardando aqui. Fábio, eu não sou crente, mas hoje eu quero ter Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Se esse é o desejo do teu coração, levante uma das suas mãos aos céus em sinal de rendição. Onde está uma primeira pessoa? Eu estou te esperando aqui. Meu irmão, minha irmã, é possível que do teu lado há alguém que se afastou do Evangelho. É possível que do teu lado há alguém que não é crente em Cristo Jesus. Eu não acredito que você não vai fazer o convite para ele. Faça o convite para ele e traga-o aqui à frente. Há alguém. Se houver o momento é este. Se houver a oportunidade é agora. O Espírito ministra ao meu coração. Onde tu estás, venha a Cristo, pois Ele te chama. Há alguém. Sai dessa galeria e venha a Cristo.
Até aqui eu recebi do Senhor. Ministrei a vós o que o Senhor ministrou ao meu coração. Agora a oportunidade está na palma das tuas mãos. É você quem decide. Será que a gente pode entoar de novo? Yeshua. Mais uma vez. Yeshua. Você pode louvar com as mãos erguidas.